Treino aeróbico realmente atrapalha a hipertrofia? Será que se você correr ou pedalar, isso vai impactar negativamente o seu ganho de massa muscular? Essa é uma dúvida muito comum e eu vejo as pessoas terem até medo de fazer qualquer tipo de cardio quando o objetivo é ganho de massa muscular. Mas será que isso é realmente assim? Será que não existe um meio termo? É sobre isso que a gente vai abordar hoje. E o termo treino concorrente vem da ideia de que as adaptações do treino de força e aeróbico são completamente distintas do ponto de vista molecular. Sendo assim, se você tentar conseguir as duas adaptações ao mesmo tempo, pode haver um efeito de interferência entre elas. É por isso que a gente usa o termo treinamento concorrente, uma concorre com a outra, e efeito de interferência. Existe uma possibilidade de que as adaptações de uma interfiram na outra. E se a gente for olhar na literatura, a gente tem um conceito, ou a gente tem, na verdade, um estudo pioneiro de um pesquisador chamado Rickson, em 1980, que ele mostrou que se você tentar maximizar força e condicionamento cardiorrespiratório num mesmo programa de treinamento, em algum momento as adaptações de força vão começar a decrescer, mas isso não vai impactar as adaptações do treino cardiorrespiratório. Então, nesse estudo pioneiro de Rickson, a gente começou a entender que se existe algum efeito de interferência, esse efeito muito provavelmente está mais relacionado ao aeróbico em relação à força do que o contrário. Segundo ponto importante é que os anos foram passando, mudaram-se os protocolos, o entendimento foi um pouquinho diferente. Em dois estudos um pouquinho diferentes, mas com muita similaridade, Tommy Lundberg mostrou que se eu fizer um aeróbico antes do treino de força, seja ele espaçado com 15 minutos entre um e outro, ou seja, espaçado 5 horas entre um e outro, essa era a principal diferença entre esses dois estudos, supostamente, o grupo que fez aeróbico antes da força iria maximizar as respostas hipertróficas. Ué, Rafa, mas não é completamente diferente? Isso aconteceu porque o tipo de treinamento empregado no estudo do Tommy Lundberg era bem diferente do estudo empregado pelo Rickson. E o que trouxe para a gente a noção de que, dependendo do volume, da intensidade, do formato, do tipo de atividade, pode ser que não seja exatamente assim, pode ser que não exista efeito de interferência, pode ser até que exista uma possibilidade de combinação dessas atividades para que haja a maximização das respostas. Anos depois, Coffey e Hawley fizeram uma revisão mostrando que se existe efeito de interferência, esse efeito de interferência só acontece para indivíduos treinados, ou seja, para aquelas pessoas que realmente já têm um grau de treinamento alto e que, para conseguir melhorar ainda mais, precisam ter altos volumes das duas modalidades. Então, o que a gente começou a entender é que, realmente, então talvez para indivíduos treinados existam algumas questões que a gente precisa considerar, mas talvez para o público em geral, para um cliente que você atende na academia, talvez essa não seja uma grande preocupação. Aí a gente tem vários estudos sendo publicados, mas em 2022 teve um estudo que gerou uma repercussão muito grande, que mostrou que se você fizer 6 semanas de atividade aeróbica antes de começar 10 semanas de treino de força, e o que esse estudo fez? Ele pegou um grupo, fez 6 semanas de atividade aeróbica, depois 10 semanas de treino de força, e pegou um segundo grupo que só fez as 10 semanas de treino de força. O que esse estudo mostrou é que o grupo que fez aeróbico antes teve maiores respostas hipertróficas e os autores sugerem que isso provavelmente aconteceu por causa do aumento da capilarização e, como consequência, a chegada de oxigênio, nutriente maior para o músculo, que poderia maximizar as respostas do treinamento. Então, repara que, se a gente for olhar na literatura, existem estudos que mostram efeitos positivos, existem estudos que mostram efeitos negativos. E como é que a gente pode aplicar isso dentro da nossa prática? Como é que eu posso fazer o treinamento dos meus alunos e maximizar essas respostas? Em primeiro lugar, eu preciso entender qual é o objetivo principal do meu aluno. Se o objetivo principal do meu aluno é hipertrofia, maximizar as respostas hipertróficas, certamente a prioridade do treino é o treino de força voltado para a hipertrofia. Porque a gente pode fazer treino de força voltado para a força, voltado para o esporte, voltado para outras coisas, mas nesse caso o foco é um treino de força voltado para a hipertrofia. Como consequência, o treino aeróbico ele vem secundário e eu preciso pensar num treino aeróbico que não impacte tanto no meu treino de força. Exemplo, se eu colocar o treino aeróbico antes do treino de força, será que eu vou conseguir treinar tão bem a força? Muito provavelmente não. Então, se eu tiver que escolher, eu vou colocar o aeróbico depois da força.
Além disso, eu preciso pensar qual o impacto fisiológico que isso vai ter em relação à fadiga. Então, de alguma maneira, eu sei que se eu me matar no treino aeróbico, muito provavelmente, mesmo que ao longo do tempo, pode haver uma redução do treino de força, como a gente viu nos trabalhos de Rickson e vários outros trabalhos posteriores. Então, o fato é que, se eu quiser fazer um pouco de aeróbico no treino do meu aluno, eu posso, desde que ele não seja com um volume muito grande e desde que ele considere, inclusive, quem é o seu cliente. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm um cardio muito ruim e isso impacta, por exemplo, na taxa de recuperação desse aluno. Então, se ele melhorar a capacidade aeróbica dele, isso pode, inclusive, melhorar a taxa de recuperação dele. Então, repara que eu não posso dizer, batendo na tecla que você não pode fazer aeróbico, isso vai impactar completamente sua hipertrofia. Mas, para a maior parte dos meus clientes, é tudo bem fazer aeróbico. Se eu estiver trabalhando com um atleta de ponta, eu vou escolher se eu vou querer adicionar essa fadiga ou não, dependendo de qual é o contexto. Mas fato é que o que eu quero entender é, cara, quando é o melhor momento para eu adicionar esse cardio? Para mim, normalmente é depois, pelo que a gente tem visto na literatura e pelo que a gente tem visto na prática. Além disso, eu preciso, obviamente, pensar qual é a modalidade principal, nesse caso é o treino de força, a gente está pensando em hipertrofia, mas se possível, se eu puder escolher, muito provavelmente eu vou optar por fazer o treino aeróbico e o treino de força em dias diferentes ou pelo menos separados com mais de 6 horas um do outro. E de novo, um volume de cardio não tão grande. Então essa é a ideia, nenhum problema fazer treino cardio, desde que de preferência ele esteja separado depois ou num outro dia do treino de força onde o foco é a hipertrofia. Beleza?